Olá, está no ar mais um Direitos Sem Fronteiras e hoje voltamos a falar do colapso do Haiti. O país vive uma crise sem fim há décadas e a situação piora ano após ano. Agora parece ter chegado ao limite. É por isso que dedicamos 2 programas ao tema, o da semana passada e o desta semana. Vamos ver uma reportagem sobre a situação no Haiti. A violência no Haiti chegou a um nível extremo. Gangues armadas controlam 80% da capital, Porto Príncipe, ameaçam derrubar o governo e promover uma guerra civil. Jimmy Barbecue Cherizier, líder do grupo criminoso mais forte do país, conhecido como G9 ou Família, deixa claro que quer derrubar o primeiro-ministro. O G9 promove uma onda de ataques contra delegacias. No começo de março, a gangue invadiu a principal prisão do país e provocou uma fuga em massa. Mais de 3.700 detentos foram libertados. A atuação de gangues é antiga no Haiti. Durante os 29 anos de ditadura de François Duvalier, o Papa Doc, e o filho dele, o Baby Doc Duvalier, um grupo paramilitar usava violência extrema para intimidar opositores. Baby Doc foi derrubado do poder em 1986, mas as gangues continuaram a ter forte presença no país em alianças com políticos. O grande terremoto de 2010, que matou 220 mil pessoas, aumentou a vulnerabilidade socioeconômica dos haitianos. Nos anos mais recentes, a crise piorou. Em 2021, o presidente Jovenel Moïse foi assassinado a tiros. Mercenários e vários suspeitos, inclusive políticos, foram detidos, mas as investigações ainda não esclareceram quem ordenou a morte de Moïse. A anarquia cresceu ainda mais. As gangues avançaram sobre Porto Príncipe. Agora enfrentam umas às outras e disputam controle territorial com a polícia. O governo haitiano sequer consegue distribuir combustíveis e água potável para a população, além de fazer a coleta de lixo. Escolas e hospitais são forçados a fechar as portas por falta de segurança. A ONG internacional Médicos Sem Fronteiras suspendeu o atendimento em clínicas. O primeiro-ministro Ariel Henry, que exerce o poder precariamente, declarou estado de emergência. Pelo menos por enquanto, é difícil ver uma solução duradoura para a crise no país. Em 2023, as Nações Unidas aprovaram uma resolução para criar uma Força Internacional de Segurança para o Haiti. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, pediu que a comunidade internacional apoie urgentemente essa missão. Mas muitos países relutam, argumentam que falta legitimidade ao governo haitiano. Também criticam intervenções estrangeiras anteriores no país, marcadas por denúncias graves, como abuso de força e estupro de menores de idade. O Brasil liderou a MINUSTAH, a missão de paz no Haiti, por 13 anos, mas agora se mantém distante. A embaixadora dos Estados Unidos na ONU, Linda Thomas Greenfield, pede a realização de eleições no Haiti. E para falar deste assunto, eu converso agora aqui presencialmente no estúdio em Brasília com Boni de Moraes Soares, Procurador Nacional da União de Assuntos Internacionais. Converso também online com Alexandre Pereira da Rocha, doutor em Ciências Sociais e professor universitário. E ainda com o haitiano Henderson Joseph, doutor em Antropologia Social. Muito obrigado a vocês três pela volta aqui ao Direitos Sem Fronteiras. Eu começo mais uma vez com uma pergunta para o professor Alexandre. Professor, no programa anterior, o senhor lembrou que os países que teriam alguma responsabilidade especial pelo que acontece no Haiti, talvez os Estados Unidos, a França, o próprio Brasil, que já conduziu a chamada MINUSTAH, e a própria ONU também, parecem estar um pouco afastados, um pouco tímidos em propor soluções, em buscar uma intervenção. Por que que isso acontece? Seria indiferença, professor? Bem, tem um pouco dessa indiferença, mas eu imagino que tenha sido por experiências passadas em processos de intervenção, sobretudo da ONU, em que atuações em termos de missões de paz geraram mais conflitos nessa região.
trouxeram alguma situação imediata de alívio. Entretanto, com o passar do tempo, essas missões que estavam intervindo acabavam ocupando o poder do próprio Estado. O Estado, que já era fraco, ficou mais liquidado ainda com essas organizações. E com isso, quando elas deixaram o país, o vácuo de poder acabou sendo ocupado pelas elites locais e pelos grupos organizados. Países da comunidade internacional, como os Estados Unidos, a França, sabem da responsabilidade que tem nesse processo histórico do Haiti. De alguma forma, eles tentam atuar. Entretanto, muitas das vezes, essa atuação é vista como uma forma imperialista de nova colonização, como foi dita pelo professor Anderson, em relação aos processos de estabilização do Haiti. Então, por experiências passadas, a comunidade internacional está, vamos dizer assim, com o pé atrás em relação à ajuda ao Haiti de forma a intervir. A ajuda humanitária, vindo de organismos internacionais, a comunidade europeia, de alguns países, que ajudam de forma imediata, mas não resolvem o problema. Professor Henderson, o senhor diria que há necessidade de uma nova intervenção? Eu pediria, inclusive, que o senhor fizesse uma análise daquela intervenção da qual o Brasil participou, chefiando a chamada MINUSTAH. Eu diria que todos os processos de ocupação vivenciada pela sociedade haitiana, mesmo aquela que eu já mencionei, que remonta no século XX, né, quando foi ocupado pela primeira vez pelos Estados Unidos, em 1915, né, provocou um cenário também de inestabilidade no país, né? Eu diria inestabilidade social, inestabilidade política e principalmente econômica, né? Eu diria, não há como entender esses processos, né, mais estruturais, né, da política haitiana, sem entender também as questões econômicas. Então, há uma relação, não há como dissociar isso, né? Então, é preciso entender sistematicamente essa destruição do país, a destruição econômica do país, a destruição, a própria dívida que o Haiti teve que pagar, ainda logo após a independência do país no século XIX. Isso desestruturou a economia do país. Posteriormente, também, as próprias relações de dominação, de controle, né, que tem causado um caos histórico no país, né? Então, eu diria que o cenário atual também é um resquício disso, né? Mas o povo haitiano, a própria sociedade haitiana, tem tido cada vez mais resistência em relação a isso, porque eles sabem que essas diferentes ocupações ao longo da história do país não deram certo. Não deram certo. Então, se por um lado há uma resistência em relação a uma nova forças no país, né, que pode causar outros desastres também no país, eu diria também, por outro lado, não há como o Haiti sair desse cenário atual somente o povo haitiano. Eu diria, não se trata também de intervenção, não se trata de ocupação militar. O que o Haiti precisa não é ocupações nos moldes, eu diria, neocolonialistas, nos moldes imperialistas, de intervenções, mas também de contribuição, eu diria, significativa, né? Primeiro, de compreender que o que ocorre no Haiti deve ser entendido num sentido mais amplo, que está relacionado a também relações de poder, de dominação associada ao país, né? Principalmente pela sua própria história, né? Como se pode dizer que um país que é considerado um dos lugares onde a democracia se ergueu pela primeira vez, né? Inclusive na própria história da ciência política, das relações internacionais e entre outras áreas de conhecimento, né? Até hoje, né? Se entende, né? Que o que ocorreu no Haiti é uma lição para a humanidade, né? É importante também frisar do que ao longo da história do país a própria democracia tem sistematicamente tem sido ameaçada, digamos assim, né? Então, não há como o país sair nessa crise atual, né? Porém, os próprios haitianos se
tem respostas à crise, né? Já há alguns anos tem vários partidos políticos da Haiti têm sentado à mesa, né, para decidir o futuro do país, né? Mas é importante também dizer que as relações, as práticas coloniais, né, que têm tido também um papel fundamental na desestabilidade do país, também tem que dar um basta, né? A população tem pedido, né, de tirar um pouco esse pé em cima do pescoço, né, do Haiti, de asfixiar o país, de deixar o país também respirar. E, procurador Boni, eu pediria que o senhor fizesse agora uma análise da atuação brasileira, no caso, na relação com o Haiti, de uma forma geral, mas particularmente na concessão de vistos por causa de vínculos familiares. Se o senhor nos explicasse as regras que norteiam, como é que funciona. Mas vou pedir que o senhor faça isso daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. O Direito Sem Fronteiras, portanto, faz uma breve pausa e volta já já. O Direito Sem Fronteiras está de volta. Hoje falamos do colapso do Haiti. Os nossos entrevistados são aqui, presencialmente no estúdio em Brasília, Boni de Moraes Soares, Procurador Nacional da União de Assuntos Internacionais, e online, Alexandre Pereira da Rocha, doutor em Ciências Sociais e professor universitário. Também o haitiano Henderson Joseph, doutor em Antropologia Social. Procurador, no bloco anterior eu deixei uma questão no ar para o senhor responder agora, nesse segundo bloco. Eu pedi que o senhor fizesse uma análise da atuação brasileira nesses episódios todos do Haiti. O Brasil tem agido corretamente, a nossa política está correta, e que o senhor falasse também dos procedimentos necessários para quem quer pedir o visto humanitário com características de vínculo familiar. Como é que funciona isso, por favor? A diretriz geral que o governo brasileiro tem é exatamente a de promover a construção de soluções locais no Haiti para a crise sociopolítica e econômica pela qual passa o país. Ou seja, a solução da comunidade internacional não pode ser simplesmente dizer que vai acolher a diáspora haitiana sem voltar os olhos e as forças para a construção das estruturas sociopolíticas que permitam à sociedade haitiana se reconstruir. Então, de um lado, você tem exatamente essa preocupação de adotar medidas que permitam a reconstrução das instituições políticas haitianas. Do outro, você tem também a preocupação de construir uma política pública de acolhida. Porque não basta dizer que o haitiano vem, entra no aeroporto e está tudo resolvido, né? É preciso criar uma política pública de acolhimento que permita a esse fluxo migratório, como se faz também quanto a outros fluxos migratórios, né? Muitas vezes em um contexto de colapso social muito difícil também, como o caso do Afeganistão, né? E o fluxo que é de menor volume, mas é importante, de afegãos que têm recentemente migrado para o Brasil. Em qualquer desses casos, há uma política pública de acolhimento dessas pessoas e essa política pública precisa ser estruturada, né, com a disponibilização de empregos, a veiculação de instituições de acolhimento, de residência, de trabalho, ou seja, inserir socialmente essas pessoas no Brasil. Dito isso, existe, como expliquei, uma política pública de concessão do visto de acolhida humanitária que passou por uma mudança muito significativa há cerca de um ano atrás. Em abril de 2023, o Ministério da Justiça e Segurança Pública e o Ministério das Relações Exteriores editaram uma portaria que regulamenta de maneira diferenciada o processo de análise do pedido de visto por acolhida humanitária de haitianos. Em regra, qualquer estrangeiro que pretende ingressar no Brasil deve postular esse ingresso junto a um posto diplomático brasileiro no seu país, né? Então, em regra, haitianos buscavam o posto diplomático brasileiro em Porto Príncipe e pediam ali a concessão do visto. Diante do volume da documentação, da própria dificuldade logística e operacional de se analisar todo esse volume documental no Haiti, em território haitiano, o governo brasileiro construiu esse procedimento pelo qual há hoje um formulário disponibilizado de maneira online,
a haitianos que estão no Brasil e que queiram, eventualmente, postular a autorização para ingresso de um haitiano parente seu que está no Haiti. Então, esse haitiano no Brasil pode postular a concessão do visto por reunião familiar, juntar a documentação correspondente e daí, a partir disso, o Ministério da Justiça processa essa documentação, processa o requerimento administrativo. Uma vez presentes os documentos necessários, informa-se ao Ministério das Relações Exteriores a admissibilidade da concessão do visto, ou seja, a presença dos requisitos pertinentes, para que o Ministério das Relações Exteriores possa agendar uma entrevista e, enfim, providenciar a entrega do visto em Porto Príncipe. Então, com isso, essa estrutura que, repito, é diferenciada e pretende dar vazão ao volume sem precedentes de pedidos de visto, com isso o governo espera permitir ao processamento desses pedidos de uma maneira mais adequada. Ainda assim tem sido muito desafiador. Claro, uma situação tão extraordinária como essa não conta já anteriormente com uma estrutura de recursos humanos e logísticos capaz de atendê-la a contento. Então, o governo, claro, tem as suas dificuldades para apreciar esses pedidos, né? São dezenas de milhares de pedidos, como disse, que aguardam a avaliação do governo, em estruturas, enfim, que atendem também a concessão, os pedidos de concessão de visto de afegãos, como eu disse, mas de qualquer outro estrangeiro que se encontre numa situação eventualmente difícil que postule a acolhida humanitária. É dessa maneira que o governo tem enfrentado a situação e procura responder de maneira talvez temporária à crise haitiana, porque a solução definitiva, como disse no início, virá somente com a reconstrução das capacidades institucionais e sociais do Haiti de permitir aos seus nacionais que vivam de maneira digna no próprio Haiti. E, professor Alexandre, e o senhor, que avaliação faz da atuação brasileira na relação com o Haiti, nesses episódios todos, inclusive lá na MINUSTAH, anos atrás, no começo desse século? O Brasil foi um dos chefes dessa missão, a MINUSTAH. Teve uma atuação, em princípio, considerada exitosa. Entretanto, com o passar do tempo, foram sendo reveladas situações, problemas, melhor dizendo, de violações aos direitos humanos realizados pelas próprias ações, pelos próprios operadores da missão de paz. De alguma forma, o Brasil esteve à frente disso, não com o envolvimento de militares que estavam servindo, mas de outras nações que faziam parte dessa missão foram responsabilizados. No Brasil, até então, nós não temos notícia de que esses militares que estavam na missão de paz foram responsabilizados por atos de atrocidades contra a população haitiana. Então, foi uma missão que, para as Forças Armadas brasileiras, é vista como de sucesso. Agora, para a realidade do povo haitiano, a história é diferente, visto que é uma missão de paz que não trouxe resultados sustentáveis, porque ela simplesmente ocupou um espaço deixado pelo Estado e, ao terminar, a situação que se encontrava anteriormente acabou retornando e, assim, gerando o que nós encontramos hoje. O que nós temos de observar é que o problema do Haiti, embora seja local, ele não se resume ao Haiti. Como já foi dito no programa, a questão do Haiti repercute internacionalmente, ainda mais porque nós estamos num mundo globalizado e a situação do Haiti, de alguma forma, acaba impactando em outros estados. Por exemplo, como foi destacado pelo procurador, a questão de refugiados no Brasil. Isso acontece no Brasil, nos Estados Unidos, em outros países da América Latina, em que tem que, de alguma forma, ofertar auxílio a essa população que está sendo deslocada pela violência e pelos processos políticos truncados do Haiti.
O Brasil, nesse aspecto, de algum modo, ao permitir que refugiados entrem, contribui, pelo menos, para amenizar o sofrimento daqueles que conseguem sair. Agora, os que se encontram lá, a situação é difícil. E o débito que o Brasil tem em relação ao que foi a operação de paz, ao meu entender, ainda precisa ser melhor estudado. Porque não basta ocupar, como já foi dito, é preciso dar uma certa autonomia, independência às instituições haitianas para que possam gerir a sua própria situação. Então, a gente vê recentemente novas tentativas de intervenção. O Brasil foi convidado para ser um desses chefes e o governo brasileiro recusou, ofereceu resistências. Isso porque a experiência passada não foi a melhor, vamos dizer assim, adequada. Então, a questão que nós podemos ressaltar é que nesse processo de ocupação do Haiti, até então, nós não tivemos uma solução sustentável que venha gerar capacidade do Estado haitiano conduzir as suas ações pelas próprias pernas sem depender de outros. E, assim, a ONU, o Brasil e toda a comunidade internacional estão com uma certa precaução de atuação, mesmo frente aos problemas que nós estamos vendo atualmente. E, professor Henderson, o senhor, como haitiano, é um otimista? Acredita no futuro do Haiti em curto prazo, em médio prazo? Eu lembro, inclusive, que o senhor é um estudioso de migrações. Eu lhe perguntaria, o que o senhor diria para um haitiano neste momento? Não venha para o Brasil imediatamente ou não fique no seu país e lute por um país melhor? Que conselho o senhor daria ao haitiano que eventualmente lhe ouvisse? As pessoas têm direito de permanecer no Haiti, assim como a própria situação de instabilidade e também de insegurança do país provoca o deslocamento das pessoas, né? O país, evidentemente, também precisa de um corpo de segurança, né? Que, em certa medida, contribui para que os seus nacionais, né, se sentem seguros de permanecer no país. Por exemplo, os dados mais recentes mostram, né, dos organismos internacionais, como a OIM, que atinge mais ou menos uns 200 mil haitianos que têm saído do país, pelo menos no mínimo, nesses últimos meses, né? Seja em direção a países da América do Sul, né, incluindo o Brasil, mas também Chile, entre outros países, mas principalmente o norte, né, que é o México e os Estados Unidos. Então, o que eu diria que, ao mesmo tempo, a sociedade haitiana, os haitianos têm direito de permanecer no país, tem que continuar lutando. E, como eu já mencionei, o que precisa não é de ocupação militar no país, mas não há como o país sair nesse cenário de crise política, que, por sua vez, se relaciona com dimensões econômicas, sociais, entre outros, porque nesse cenário que o país chegou, não chegou sozinho, né? Como já mostrei ao longo da história do país, sistematicamente o país foi palco, né, de intervenções, foi palco também de provocação de caos interno, mas também, muitas vezes, também relacionado a questões externas, né, da comunidade internacional e assim por diante, né? Então, não tenho dúvida que o Brasil deve e tem tido um papel fundamental nesse sentido, né, que o próprio procurador já mencionou a criação do visto humanitário como dispositivo legal, né, criado pelo governo brasileiro em 2012, né, para regularizar a situação das pessoas haitianas que chegaram no país. Inclusive, naquele período havia uma discussão, principalmente jurídico, no debate público e político no país, do que as pessoas haitianas não eram refugiados, porque eram vistos como pessoas que haviam sido deslocadas do Haiti por questões ambientais, ou seja, pelo terremoto e assim por diante. E o que se demonstra ao longo desses anos, também esses diferentes cenários de
crises, né, no país também não apenas está relacionada a questões ambientais, mas também, por sua vez, a questões políticas, as questões sociais, e sim, não tenho dúvida em relação a isso. E o que se testemunha em outros países, né, como os Estados Unidos, ao mesmo tempo consciente da situação do país, e tem ocorrido bastante deportação, né, em relação às pessoas haitianas que tentam cruzar as fronteiras norte-americanas, que, ao meu ver, é uma grande contradição. Né? Não tenho dúvida que é urgente, né, que nesse contexto o Brasil, as próprias cooperações que o Brasil tem desenvolvido, né, ao longo desses anos com Haiti, seja do plano político, jurídico, entre outros, também de desenvolver mecanismos mais eficazes junto com pessoas haitianas, né, para atender da melhor forma possível, regularizar aqueles que já chegaram no Brasil, evidentemente, mas também contribuir para quem quiser, de fato, recorrer ao Brasil, né, principalmente através da reunião familiar, mas não só a reunião familiar, para encontrar um novo lar. Porque muitas pessoas, nesse momento, né, saem das suas casas, não sabem por onde vão, né, mas procurando um novo lugar para reconstruir as suas vidas, tendo em vista que as suas vidas têm sido cada vez mais ameaçadas. Bem, chegamos ao fim do programa de hoje. Eu agradeço muito a participação de vocês três, a participação de Boni de Moraes Soares, Procurador Nacional da União de Assuntos Internacionais, também de Alexandre Pereira da Rocha, doutor em Ciências Sociais e professor universitário, e do haitiano Henderson Joseph, doutor em Antropologia Social. Muito obrigado mais uma vez e, claro, obrigado a você que está em casa, que nos acompanhou. Não deixe de seguir a nossa programação no site da TV Justiça. Nós estamos no YouTube, no Instagram, no Twitter e no Spotify. É só digitar lá, @Rádio e TV Justiça, que você encontra o nosso conteúdo. Até o próximo programa.